Alô, turma! Um grande abraço, um bom dia a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Bem cedinho, já levantando da cama, já na expectativa para ver o jogo Vasco e Corinthians às 11 horas da manhã, daqui a pouco, lá na Arena Itaquera, um jogo dificílimo pro Vasco. Poupando um pouco a voz, porque ontem foi dia de Rock in Rio, cheguei na madruga, mas estou aqui pronto, firme e forte, para trazer a minha opinião e a opinião dos companheiros sobre esse jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco vem aí com um final de semana de alegria para o seu torcedor, com 2 novos reforços. Fred Guarín, jogador colombiano, jogador internacional, que jogou na Inter de Milão, jogou no Futebol Clube do Porto, o colombiano também estava na China e disputou a Copa do Mundo do Brasil em 2014. E o jovem Felipe Ferreira, meio-campo, canhoto, camisa 10, destaque da Série B com o CRB, jogador que era da Ferroviária, na verdade ainda é da Ferroviária de Araraquara e está emprestado. Mas esse final de semana precisa ser coroado com uma boa vitória. E olha, é duro jogar em São Paulo, o Vasco tem sempre muitas dificuldades, mas também já viu algumas vezes o Vasco vencer o Corinthians e vencer bem. Esperando que a arbitragem do enrolado Ricardo Marques seja boa, que o seu Daniel Bins não cometa nenhuma besteira no VAR e que o jogo seja a Vera. Sendo a Vera, eu acho que o Vasco tem boas condições. O Wesley será o zagueiro no lugar do Oswaldo Henriques, suspenso. E também Bruno Gomes, talentoso volante. Estou feliz pela presença do Bruno. Merece muito no lugar do Richard. Time do Vasco, Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Wesley, Castanho e Danilo Barcelos, Bruno Gomes, Raul, Marco Júnior, Rossi, Ribamar e Thales Magno. Quero ouvir os companheiros. Bom dia a todos eles. O que vocês acham que vai dar no Vasco e Corinthians daqui a pouco em São Paulo? Fala daí, rapaziada! Bom dia, Flávio. Bom dia, torcedor vascaíno. Não sei como vocês estão aí, mas eu estou bem tenso. Jogo bem complicado daqui a pouco em Itaquera, Vasco e Corinthians. E olha, eu tô tenso não só pelo Vasco, mas também por tudo que a gente vem falando essa semana sobre a arbitragem. Vasco e Corinthians em São Paulo sempre é muito complicado. E esse árbitro, olha, olho nele, hein? Olho nele, e esse do VAR também. O Vasco precisa ter atenção o tempo inteiro e também jogar o fino da bola. Não pode dar mole para o Corinthians. Esses 3 pontos fora de casa serão fundamentais para a arrancada do Vasco em busca de um novo começo nesse campeonato, buscando outras coisas mais importantes na competição do que ficar brigando pela zona de rebaixamento. O Vasco tem time para vencer o Corinthians, que vem de eliminação da Copa Sul-Americana. Ou seja, o Vasco tem condições de ganhar o Corinthians fora de casa, mas para isso tem que ter atenção o tempo inteiro e também precisar que o árbitro não faça nenhuma bobagem. O Vasco tem que jogar seguro, com atenção e buscando o contra-ataque com esse trio de ataque formado por Ribamar, Rossi e principalmente o menino Thales Magno, que com certeza será muito bem marcado. O Corinthians tem alguns problemas e o Vasco precisa também ter atenção com o meio-campo e o ataque do Corinthians, que é muito veloz. Então o Vasco tem que apostar nas jogadas pelas pontas, principalmente com o Pikachu, e também jogadas de linha de fundo com o Danilo Barcelos e aproveitando o contra-ataque com o trio de ataque. Eu aposto que o Vasco deve vencer esse jogo por 1-0, já está de bom tamanho, até porque a gente tem que recuperar os 3 pontos que a gente não conseguiu em São Januário contra o Atlético Paranaense. Uma vitória será fundamental contra o Corinthians. Eu aposto em vitória. Tô tenso, tô meio complicado, tô meio nervoso, mas mesmo assim acreditando que o Vasco vai conseguir essa vitória. 1-0, gol dele, gol de Ribamar. Pra mim, hoje tem gol de Ribamar. Valeu, galera! Daqui a pouco a gente volta, depois do jogo, com outras informações e os comentários e análise dessa partida. Valeu! Olá, bom dia! Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco. Bom dia, Flávio, Bismarck, Emerson e João. Chegou a hora. Vascão daqui a pouco, entrando em campo. Vasco e Corinthians lá no Itaquera. Bom, amigos, a minha expectativa é grande sim para o jogo de daqui a pouquinho contra o Corinthians aí no Itaquerão. Eu acredito que o Vasco fez uma boa semana de treinamentos. O Vasco vem com uma formação diferente, entrando o Wesley na zaga. É um ponto que me preocupa porque o Wesley já não vinha jogando e quando jogava já não vinha jogando bem. Esse é o meu ponto de preocupação na formação do Vasco para o jogo de daqui a pouco. Mas enfim, eu estou ainda com uma expectativa muito boa, porque o Thales Magno continua com a equipe, vai jogar, vem para o jogo. E eu acho que o Vasco tem toda a possibilidade de surpreender o Corinthians aí dentro do seu estádio, já porque o Corinthians não vem fazendo
uma campanha tão regular. Faz jogos de idas e baixas, empata, perde, toma gol, como tomou o Cássio ultimamente, um frangaço. Então eu acredito que o Vasco possa sim surpreender o Corinthians aí na Arena do Itaquera. O Vasco, na minha opinião, vence a partida por 1-0. Eu tenho cravado esse placar aqui nas minhas últimas opiniões, mas eu vou continuar mantendo aí a opinião de 1-0 para o Vasco, daqui a pouquinho aí no Itaquerão, e eu vou aí acreditar mais uma vez no gol do Thales Magno. Para mim ainda continua sendo aí o jogador que mais se destaca, mais participa dos jogos, e com certeza vai trazer essa alegria pra gente na nossa segunda vitória aí fora de casa, e tomara que seja agora contra o Corinthians. Então daqui a pouquinho, não perca, Vascão e Corinthians, tamo ligado, hein? Daqui a pouco a gente volta no pós-jogo. Grande abraço! Fala Flávio, fala galera do canal, fala os demais companheiros que dividem essa mesa virtual comigo, e vamos pro nosso pré-jogo de Corinthians e Vasco. Eu imagino um jogo muito amarrado nesse domingo. O Corinthians foi eliminado na Copa Sul-Americana no meio de semana, então vem numa crise, a torcida não tá comprando muito barulho, o Carille tá numa corda bamba, não tá muito mais 100% no cargo, e o Vasco tem que se aproveitar disso para roubar pontos fora de casa. O Corinthians é um time que tem muita dificuldade de propor jogo, assim como o Vasco gosta de sair no contra-ataque, então tem tudo para ser uma partida muito amarrada, aquele jogo brigado no meio de campo, um jogo feio. Eu imagino que o Vasco vai ter alguma dificuldade, um pontozinho de estresse ou outro, com o Wesley e com o Bruno Gomes. O Wesley porque tá voltando ao time titular, tá voltando a jogar depois de muito tempo, e o Bruno Gomes que é uma incógnita, apesar de estar arrebentando na base, jogo de profissional é diferente, a gente nunca sabe como é que o menino pode ou não pode render. Torço, acho que ele vai bem, acompanho os jogos da base, ele tem vindo muito bem, acho que ele vai dar conta do recado, mas nunca se sabe, também se ele for mal não é pra gente começar a queimar o menino e achar que tá tudo errado. O menino tem justificado a sua titularidade nos jogos do Sub-20. Meu palpite pro placar é 0-0, um jogo feio, e o craque da partida vai ser o zagueiro Leandro Castan, que tá na lei do ex contra o Corinthians. É isso aí, um abraço gigante, galera. Um bom jogo pro nosso Vasco mais tarde. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Obrigado a todo mundo acordando. Olha, ainda tô me despertando aqui. A noite foi quente ontem. Olha, sobre o jogo, acho que vai ser um jogo dificílimo pro Vasco. O Corinthians em Itaquera é sempre um adversário muito difícil. É verdade que o Corinthians vem de uma viagem desgastante, de uma eliminação da Sul-Americana para o Independente Del Valle, mas é um time que tem muitas valências positivas. Acho que o Corinthians é um time que se defende bem, mas não ataca tão bem, não tem um ataque assim tão poderoso. É um time que depende muito de jogadas, às vezes triangulações curtas, jogadas curtas, que o Vasco precisa bloquear. O Fagner pela direita é um jogador muito perigoso, para mim o melhor jogador, o ex-lateral do Vasco, campeão da Copa do Brasil, que jogou muito naquele Campeonato Brasileiro em 2011, enfim, é um jogador muito perigoso, jogador de seleção brasileira. Pedrinho e Matheus Vital são dois jogadores jovens em boa fase, enfim, o Corinthians tem um bom time. Mas eu acho que o Vasco não pode se intimidar, o Vasco tem que jogar de uma maneira inteligente. Esperar um pouco o Corinthians, segurar um pouco, jogar da maneira que o Vasco joga melhor, dando bote, jogando com velocidade, aproveitando a velocidade do Rossi, do Ribamar, de repente utilizando uma defesa um pouco mais recuada e aquele bote no meio de campo, tentando roubar uma bola ali. Acho que o Corinthians é deficiente na saída de bola, tem ali o Ralf que é um pouco mais pesadão, não sei se joga o Ralf, não sei se joga o Gabriel, é uma incógnita em relação ao time do Corinthians, mas acho que o Vasco tem boas possibilidades. Mas vou dizer, é um jogo dificílimo, vai ser um jogo nervoso, a defesa tem que se comportar bem, porque é muita jogada aérea, muita bola na espetada, como a gente costuma dizer no futebol. O Fernando Miguel tem que estar muito atento, os dois zagueiros, o Leandro Castan conhece bem o Corinthians e o Wesley também. Tomara que o Wesley, que é um jogador tão perseguido pelo torcedor do Vasco, que com razão, o Wesley fez jogos ruins, principalmente nas finais do Campeonato Carioca, mas que ele possa usar a sua experiência. Tenho muita expectativa pro Bruno Gomes, torço particularmente pelo menino. É um jogador muito talentoso e esse tipo de jogador não pode dar errado. Tomara que o Papai do Céu ilumine o Bruno Gomes, que ele faça um grande jogo, que ele faça uma boa partida, esperando que o Thales Magno mais uma vez possa brilhar de repente com espaço. Acho que o Vasco vai conseguir um bom resultado, não vai perder, acho que o empate é um bom resultado, mas quem sabe conseguir uma vitória. E mais uma vez eu digo que o senhor Ricardo Marques não faça besteira. Seu Ricardo, apite normal, a Vera, para os dois times, não vem aí com compensação, o senhor que é o rei do miguezinho tem gente aqui me chamando no VAR, tenha o escambau, apita direito, apita sério, apita forte para os dois lados e jogo que segue, deixa os jogadores decidirem. Eu vou arriscar um placar, para mim vai ser 1-0 e o gol do Ribamar. O Vasco vai vencer esse jogo, estou com muita fé que o Vasco vai vencer esse jogo. Curta o jogo, compartilha esse vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais e depois da partida a gente vai voltar com o pós-jogo
com toda a análise do jogo Vasco da Gama e Corinthians em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ok, turma? Um ótimo jogo. Calma, tranquilidade. Vai dar Vasco na cabeça. Tchau.